Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Luma Carvalho, ela é escritora potiguar que está lançando um livro aí para incentivar a leitura entre crianças aqui no nosso Rio Grande do Norte. A Luma é seridoense, é de Currais Novos, né? Luma, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Sistema Rural de Comunicação. Como foi a ideia de lançar um livro voltado para as crianças, para a leitura, para o incentivo da leitura das crianças? Bom dia. Bom dia, meu amigo dessa terra maravilhosa que é o Seridó, né? Como seridoense, acho que uma coisa muito nossa é esse calor, é essa coisa de olhar para a pessoa e já dizer, acho que eu conheço de algum lugar, será que é filho de fulano, né? E eu amo isso do nosso povo seridoense. Pois é, escrever para mim é uma coisa desde muito tempo, desde adolescente a escrita começou a fazer parte da minha vida, já passei por alguns universos, né, da escrita até me encontrar, e esse desejo de escrever para criança, ele existe desde muito tempo. Assim, acho que desde as minhas primeiras descobertas como mãe, né, assim, na coisa de estar embalando o filho para botar para dormir, a criatividade que a gente precisa ter muitas vezes para acalmar um choro, então brincar com palavras, inventar rimas para chamar a atenção da criança. E aí isso tudo sempre foi ficando na minha cabeça como algo muito potente, né? E como apaixonada por literatura, né, dentro desse universo gigantesco que é a literatura infantil acabou tendo sempre um cantinho muito especial na minha vida. E agora você lança esse livro, essa obra é o seu primeiro lançamento. Me fala um pouquinho, né, do livro que você escreveu. Certo. Na verdade, em 2004, eu tive uma experiência de publicação, né? Na época, eu cursava letras aqui no campus de Currais Novos, na UFRN, e nesse momento, assim, um grupo de amigos que escrevia e que tinha muita vontade de mostrar para o mundo aquilo que escrevia, resolveu fazer do jeito que era possível, já que conseguir uma editora não é fácil, infelizmente, até hoje não é, a gente sabe que é bem complicado, e aí esses amigos, já que a gente não consegue editora, vamos nós sermos os nossos editores, né, então, cada um fez a editoração do seu material, imprimiu em casa, colou cada livrinho, grampeou, fez capa, organizou o lançamento, e aí nessa vibe, nesse momento todo, eu também entrei nessa onda e publiquei o meu primeiro livro, Com Sabor de Sol e Lua, que é um livro de poesia, né, poesias, assim, claro que ainda eram muito mais inspiração do que exercício, né, mas tinha muito a ver com o momento, né, eu estava querendo também me mostrar e entrei na onda dos colegas, mas assim, eu tenho muito respeito por esse primeiro livro, porque ele fala muito da pessoa que eu era e que, na verdade, sou até hoje, muito sonhadora, e aquilo que eu quero eu vou atrás. Então, Com Sabor de Sol e Lua foi o primeiro, participei de outras duas coletâneas, né, que foi o Tamborete, lá em 2003 também, dentro desse universo da universidade, né, do curso de letras, que era uma época, assim, que estava tudo muito efervescente aqui no nosso campus, né, de muita gente que escrevia, muitos artistas plásticos, e todo mundo querendo ocupar seu espaço. E agora, em 2019, em 2020, eu participei da coletânea Currais Versos, que foi, desculpa, 2021, que é uma produção do Casarão de Poesia, essa ONG que eu faço parte, que eu coordeno ao lado de outros amigos, né, uma biblioteca comunitária e espaço cultural aqui da cidade. E aí, o desejo de livro infantil, os projetos de livros infantis, porque eu tenho outros projetos, estavam guardados há muito tempo, esperando o momento certo, né? O livro infantil, ele tem um complicador, assim, a mais para publicar, porque por ser colorido, exigir um papel, né, de melhor qualidade, porque vai ser manuseado por crianças, né, existem crianças que já têm todo um trato com livros, já sabem manusear, já faz parte do universo dela, mas existem crianças menores, né, que ainda enxergam o livro muito mais como um brinquedo do que como, né, um artefato cultural, e aí, lógico, ela vai pegar de qualquer jeito, ela vai dobrar, ela vai amassar, e é para fazer isso mesmo, porque faz parte do processo, né? Livro, claro, a gente cuida, a gente ama, mas a criança, essa coisa do amassar, tem muito a ver com as experiências dela, como ela compreende o mundo, né? É assim, é tateando, é brincando, e aí, essa questão de ter um custo muito maior
foi sempre um grande empecilho, né, para eu conseguir publicar um livro infantil, justamente por ser todo colorido. Então, o custo sai muito maior do que um livro em que você tem, por exemplo, as páginas todas em preto e branco, né? E aí, a partir da Lei Aldir Blanc, eu consegui parte do financiamento, né, para publicar esse meu primeiro livro, parte porque realmente não deu para financiar todo, digamos que o recurso financiou 40% do livro, né, pertinho de 50%, porque eu entrei com um pouco mais da metade do valor, e assim, mas é aquele investimento que você faz sabendo que muito mais do que um investimento financeiro é um investimento de vida, de sonho, né? Então, foi a hora que eu disse, vai ser agora. Era o pontapé que eu precisava e eu estou muito feliz, muito feliz. Me fala um pouquinho do conteúdo infantil do livro, né? Para a gente Tá, entender melhor. esse aqui é o livro. Quem conta um conto, será que fica tonto? É, eu lembro que até uma primeira vez que eu falei sobre isso, eu até disse, eu vou dizer o que eu penso, eu acho que a gente fica, porque tonto no sentido de entorpecido, o embriagar-se de felicidade, porque quando a gente está emocionado, a gente sai de si, a gente fica um pouco a razão fica um pouco confusa, suspensa, né? Porque a emoção é aquela avalanche. Eu acho que quando a gente está diante dessa coisa de contar história, de recitar poesia, a gente tira um pouco os pés do chão e fica nessa coisa do voar, né? Do suspenso, do tonto mesmo, né? Tonto com essa conotação mesmo de emocionado, né? De totalmente mergulhado em outro universo, fora da realidade. Esse texto, ele é um texto bem curtinho, certo? É um texto assim, muito pensado para crianças mesmo da primeira infância, aquelas crianças que muitas vezes acessam o livro através do mediador, né? Que é a mãe em casa, que foi o meu caso, esse texto nasceu como mãe, né? Enquanto eu embalava um dos meus filhos, o meu segundo filho, isso há 15 anos, eu precisava balançar muito ele na rede para ele dormir, porque ele me dava muito trabalho. Então, depois que eu cantava todas as músicas do meu acervo, eu contava todas as histórias, chegava uma hora que eu tinha que inventar, né? E foi nessas invenções que nasceu esse texto. Quem conta um conto, será que fica tonto? E ele é curtinho, e o gostoso dele, justamente para essas crianças da primeira infância, porque ele é todo estruturado em um jogo de rimas. E, e agora eu falo como professora, como pesquisadora de literatura, a gente sabe que a criança, a maneira como ela compreende o mundo, como ela apreende, né, o mundo, e isso se transforma em conhecimento é através da brincadeira. Tudo para a criança, né, para que ela, de fato, compreenda aquele significado, aquilo precisa ser mostrado a ela como uma brincadeira. É tanto que nas escolas, a gente sabe que a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, todas as abordagens dos professores precisam sempre estar pautadas no lúdico, né, na brincadeira. Agora, claro, uma brincadeira com toda uma sistematização, com objetivos, né, com algo a ser alcançado. E o livro ele se estrutura bem nesse jogo de rimas, que traz toda uma musicalidade para o texto, né? Acaba sendo também, como é que eu posso dizer, uma coisa que eu pensei quando eu mandei para a editora, que eu gostaria muito de ter feito, mas infelizmente não foi possível, porque como ele tem muito essas rimas, né, o uso das aliterações, das assonâncias, hoje eu sempre fui uma pessoa e professora muito voltada o olhar para as diversidades, né? E estou falando, num caso mais específico, da inclusão, né? Da educação inclusiva. E a gente sabe que a literatura, a poesia, justamente por esse ritmo, por essas rimas, por essas figuras todas de som, né, de som que a gente vai ver nas aliterações, nas assonâncias, é muito interessante para trabalhar com a criança, por exemplo, que tem deficiência intelectual, né, porque através da rima você vai estimular o riso e vai estimular a vontade de repetir, então através da imitação você pode estimular aquela criança que tem dificuldade com a fala, enfim, são conhecimentos que eu tinha ainda pequenos e que hoje eles estão ganhando uma proporção maior, porque desde 2020 que eu sou mãe de uma criança com deficiência, né, eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down, então o olhar, ele ficou maior, se já era sensível, ele tá mais, porque ele quer buscar em tudo, atender a todas as necessidades, incluindo a necessidade da minha filha e minha como mãe. Então, acho que, falei um bocado aí, mas eu vou só mostrar um pouquinho dentro, aqui são 4 personagens, tá?
o livro. E além do texto, ele envolve também ilustrações. As ilustrações. Isso, foram feitas por mim. Eu faço questão de dizer que eu não sou ilustradora profissional, eu sou uma pessoa que brinca com lápis desde muito tempo. Inclusive, adoro comprar lápis. Se eu tivesse uma papelaria, eu seria. A Eu consumidora. falei, iria à falência no segundo dia, porque eu não queria vender nada. Acho que eu queria ficar com tudo para mim. E então, de tanto brincar com lápis, né? E é brincadeira mesmo, a brincadeira no sentido de, sabe, aquele dia de chegar muito cansado do trabalho, tá com a cabeça muito cheia. Então, uma das minhas válvulas de escape é desenhar, é pintar, sabe? É pegar aquela folha em branco e inventar alguma coisa, sabe? Preencher de cores. E aí nasceram esses personagens. O texto ele era antigo, mas os personagens eles nasceram agora, quando o projeto foi aprovado, no finalzinho do ano, né? E aí, não, agora vai ter que sair, então vamos tentar pensar esses personagens, né? E aí tem aqui Juarez, que eu vou botar a cabeça para baixo, eu vou falar na ordem que eles aparecem no livro. Juarez é esse aqui. Aqui tem o macaco, aqui o chinês, e aqui seu Ivanês, é esse bigodudo aqui, né? Seu Ivanês é o dono de uma bodega, né? Eu vou falar sem contar, sem fazer a leitura do texto, porque a magia está na leitura do texto, né? Seu Ivanês é o dono de uma bodega, né? E a gente que é do interior, e isso eu coloco, eu faço uma leitura do livro como uma representação da tradição, essa bodega aí, né? Pode ser explorada dessa maneira, porque não sei se você é de Caicó, de qual cidade de fato Sou você sim, é, sou aqui de Caicó. a gente deve ser pertinho da idade, assim, deve ser parecido de idade. Na minha infância, bodega era algo muito comum na minha cidade, né? E quem é do interior, com certeza vai ter alguma referência de bodega, que em alguns lugares pode se chamar de venda, de mercearia, né? Não sei que outra maneira. Na minha casa, inclusive, tinha uma bodega, meu pai era dono de uma bodega. Inclusive, meu pai era bigodudo. Eu acho que esse bigode de Ivanês, acho não. Você Tem se muito a inspirou ver nele, né? isso, tem muito a ver com o bigode do meu pai, que era assim, existiu o meu pai, existiu o bigode do meu pai, porque quando ele tirou o bigode pela primeira vez, eu fiquei muito revoltada, eu não aceitei, e eu fiquei gritando pela casa, você não é meu pai, não é meu pai, Foi porque uma homenagem, parece então, a ele. que foi uma homenagem a meu pai, certeza. Então, acho que a bodega de seu Ivanês está aí dentro desse livro como essa representação das nossas memórias afetivas também, né? Porque bodega é aquele lugar que você vai para comprar o pão, você vai de manhã logo cedo, muitas vezes do jeito que acorda, nem se arrumava, né? Não tinha muito essa. Acorda, vale comprar o pão, menina. E você ia lá e trazia naquele papel de embrulho, aquele pão fresquinho para comer. Ah, mas traga pão, mas também traga solda branca. Não sei se em todo lugar chama solda, mas na minha casa vendia solda, e tinha gente que preferia, né? Então, assim, mas às vezes a bodega era aquele lugar que você ia para comprar agulha, linha, era também na bodega que você ia para comprar feijão. Então, assim, as bodegas, né, elas fazem parte do nosso imaginário, né, das nossas memórias afetivas. E aí, Juarez, o chinês e o macaco são três amigos, né, que se encontram e que decidem ir à bodega de seu Ivanês para comprar pão francês, né? E quando eles chegam na bodega de seu Ivanês e pedem pão francês, seu Ivanês, aquele homem robusto, alto, forte, recebe os meninos assim com toda aquela brutalidade, né? Assim, sem muitas palavras, sem muitos arrudeios, né? Bastante bruto mesmo. E aí, quando ele responde com toda aquela brutalidade, as crianças fazem seu Ivanês perceber que, ei, peraí, tenha calma, fala direitinho com a gente, não sei o quê. E aí acaba que aquela carona amarrada de seu Ivanês se desamarra, né? E aí serve até para a gente refletir um pouquinho que muitas vezes a imagem que a gente vê de alguém, às vezes é só a imagem que a pessoa vende, mas por trás daquela máscara, né, daquela imagem de pessoa fria, grosseira, que não gosta muito de se envolver, muitas vezes por trás daquela máscara que ela veste, existe toda uma doçura de pessoa que às vezes a gente precisa se permitir um pouquinho provocar para conhecer. Muito bem, é uma história que envolve aí sentimentos, né, que envolve todo Sim. um contexto, né, além Aham. do social.
E Isso. você compreende também que esse contexto que você usou serve para mostrar às pessoas, aos jovens de hoje, não só às crianças, mas os jovens dessa geração aí, um pouco desse passado que você viveu, reviver e mostrar para essa nova geração esse novo, esse contexto que pode estar no passado, mas é novo também. Sim, eu acho que isso é o mágico da literatura, né? Através do texto literário, você tem a oportunidade de revisitar passados que muitas vezes não foram da sua experiência, né? Mas que a partir daquele texto você passa a ter conhecimento, às vezes com tanta. Você mergulha tão profundamente naquele texto e ele te pega de uma maneira tão forte que você lê e sente como se tivesse vivido. Talvez você nunca tenha ido numa bodega na vida. Eu estou falando do meu texto não achando que ele é poderoso assim, não estou dando esse aval também, porque eu não, né, o meu olhar é totalmente tendencioso, né, como mãe desse livro. Mas, assim, isso em qualquer texto literário, às vezes a gente é tão tomada por um texto, por um livro, por um romance, um conto, um poema, que mesmo você não conhecendo nada daquilo, você se sente totalmente identificado, né? Por exemplo, quem nunca se apaixonou por um poema de Drummond, em que ele está descrevendo, né, as imagens de uma cidade pequena, lá de Minas Gerais, né? Eu lembro até como é um poema que ele termina e diz, eita vida besta, meu Deus, que ele vai narrando assim, um cenário bem simplesinho, de cidade pequena, em que nada acontece, e aí termina com eita vida besta, meu Deus. Você pode nunca ter ido a Minas Gerais, mas a maneira como ele escreve o poema, né, você se sente tão envolvido, identificado, que é como se você estivesse vendo a cidade que ele está descrevendo, né? E assim é o que a gente pode dizer que é um dos poderes, das grandes forças da literatura, né? Esse poder de identificação. Muito bem. Quem quiser adquirir o livro, o que é que faz? Quem tiver aí, que quiser comprar o livro, como é que faz esse contato contigo? E você preparou um lançamento oficial? Como Isso, é que vai ser isso? pronto. Existe o lançamento oficial aqui em Currais Novos, porque eu pretendo visitar alguns municípios também, até como minha missão de professora, também pretendo ir a algumas escolas, né? Inclusive, isso fica aberto a convite, a gente conversar direitinho como pode ser essa logística. O livro vai ser lançado aqui em Currais Novos sábado, né, dia 12 de março, às 19 horas da noite, no Teatro Municipal Birajara Galvão. A ideia, inclusive, do evento é fazer dele o mais inclusivo possível, né? Então, a gente vai ter interpretação em Libras, a gente vai ter audiodescrição, porque essa cultura de naturalizar a diversidade, ela precisa se fazer de diversas formas, e como professora, e como mãe atípica, isso para mim é uma missão, então, assim, a tentativa mesmo de tentar promover um evento bem inclusivo, e muito lúdico, né? Eu vou apresentar um espetáculo, um recital para as crianças na ocasião, o recital O Mundo Mágico dos Livros, certo? Serão poemas e também a gente vai ter algumas canções, tá? Também vamos, aí depois disso a gente vai ter o momento do autógrafo, né? Para aquelas pessoas que adquiriram o livro, vai ter o momento do autógrafo. O livro já está em pré-venda desde a semana passada, certo? Na minha página do Instagram tem explicando bem direitinho como fazer, você, né, faz o pagamento por Pix ou por depósito, transferência bancária, manda o comprovante para o meu WhatsApp, está tudo lá no banner explicando direitinho, o livro custa R$ 30, e se você for de Currais Novos, eu estiver aqui na noite do lançamento, você pode retirar o livro lá, né, na hora, e se for de alguma outra cidade, e queira receber pelos correios, o valor do frete está estabelecido para qualquer cidade do país, o custo de R$ 7, tá? E já existe, por exemplo, em Natal, está quase tudo certinho para lançar dia 2 de abril, que é inclusive o dia do livro infantil, lá no Parque das Dunas, quando tiver tudo mais definido, eu vou anunciar também para os amigos e as pessoas de Natal que queiram participar. Ok, Luma, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar, fique à vontade e parabéns pelo seu trabalho, pela obra, né, por esse envolvimento de literatura com o público infantil. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, né?
é muito bom ter canais abertos a conversar com autores ainda, é, em princípio, no princípio, né, dessa vida, né? Embora eu escreva já há bastante tempo, mas parece que existe ainda aquela coisa de quem está no anonimato, quem está canonizado, né? Enfim, não que me deseje cânone, mas assim, é muito importante se fazer conhecido, né? Porque a gente precisa, a gente que escreve, a gente que produz arte, a gente quer ser conhecido, a gente quer mostrar para o mundo aquilo que a gente faz, e a arte, ela tem uma missão muito importante, né? Que é de não só de entreter, mas acho que de, como dizia Antônio Cândido, de humanizar as pessoas. E a gente está num momento, assim, muito caótico no nosso mundo, e precisa, de alguma maneira, revisitar as nossas subjetividades, resgatar essa humanidade de cada um de nós. Então, eu espero muito contar com a presença de um monte de gente linda, maravilhosa, lá no lançamento, dia 12 de março, às 19 horas da noite, no Teatro Municipal Ubirajara Galvão. A gente pede para que as pessoas usem máscaras, né? Lá o espaço bem grande, tem como fazer um distanciamento legal entre as pessoas, e a gente também está pedindo passaporte vacinal, porque também é uma cultura que não dá mais para fugir dela, e ela é muito importante, né? Porque a gente está num momento agora até interessante da pandemia, parece que as coisas estão diminuindo, né? Então, cada vez que isso acontece, a gente levanta a anteninha, eita, será que agora vai? Será que agora acaba e a gente pode voltar, né, à vida normal? Então, sintam-se todos convidados, um abraço, muito obrigada pela oportunidade.